Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Hunter e hoje eu venho trazer para vocês a decklist do deck que eu usei no torneio For Fun que foi feito ontem, dia 31 de outubro aqui na cidade de Simão Dias, Sergipe. Foi nosso primeiro torneio For Fun, para isso fizemos uma banlist própria e vou estar mostrando para vocês o deck que eu utilizei. O deck que eu utilizei foi o Fantasma Espiral. Ele é um deck bem simples que basicamente ele consiste em fazer invocação de monstros normais para dar OTK. Porém, ele não é só um deck de OTK, também é um deck control, porque as spell e traps dele permitem causar um certo controle no campo do oponente e evitar que ele faça algumas jogadas, como por exemplo invocar monstros de efeitos e coisas desse tipo. Mas vamos lá. Como monstros, eu utilizo apenas 8 monstros, sendo ele o boss do deck, que é o Fantasma Spiral Dragon. Uso apenas 2 porque você não quer ter 3 dele no deck, porque você não quer vir com ele na mão. Então isso é bem complicado se vier com ele na mão, porque ele se torna basicamente uma carta inútil se você não tiver a magia de equipamento. Aí ele precisa estar no deck ou no cemitério para ser invocado por especial no campo. Aí ele é bem forte e basicamente é ele que finaliza o OTK. Aí utilizo 2 dele. Utilizo 3 Megalosmash para ser buscável pela Fossil Dig, que infelizmente nesse torneio estava limitada. Aí, porque como eu disse, era uma banlist própria e para evitar que o Dino causasse certo problema. Utilizo 3 Dragão de Alexandrita. Como vocês podem ver, os monstros normais eles possuem 2000 de ataque, já para ter uma pancada forte no campo do oponente. E esses são os monstros. Como spell, utilizo 3 Pacifes de Phantasm City, que é o campo. Esse campo basicamente é o que faz o deck ser forte, porque ele, quando eu não controlo tokens no campo e o oponente ativa algum efeito, eu posso dar Special Summon de um token, level 7, level 8, desculpe, normal, 2000 de ataque e 2000 de defesa, e quando um monstro normal é invocado no meu campo, uma vez por turno eu posso dar uma busca de uma magia, armadilha ou qualquer outra carta fantasma espiral do deck. Aí para isso serve para eu trazer as magias e armadilhas que, no caso, vão fazer com que eu controle melhor o campo do oponente. Destrua alguma coisa caso eu precise, negue algum efeito, ou então busque a magia de equipamento que aumenta 500 no monstro e quando ele destrói o monstro em batalha, eu posso invocar por especial da mão, do deck ou do cemitério o Fantasma Spiral Dragon. Utilizo 3 Fantasma Spiral Grip. Esse equipamento ele dá 500 pontos de ataque a um monstro e quando o monstro ataca o oponente e eu posso inspecionar o summonar, como eu disse, um Fantasma Spiral Dragon do meu deck. Deck, mão ou cemitério, aí ele vem para o campo, por especial, em posição de ataque. Isso na fase de batalha, aí eu posso causar mais um dano. E outra, aí quando o Fantasma Espiral Dragon é invocado, ele automaticamente passa do monstro que ele estava. Por exemplo, se ele estava no Dragão de Alexandrita, e o Dragão de Alexandrita ataca e destrói o monstro, o Fantasma Espiral Dragon entra em campo, por especial. Você escolhe se é em modo de ataque ou defesa. Aí ele causa 1000 pontos de dano ao oponente e passa para ele. Aí ele passa de 2.900 para 3.400, dando um ataque bem forte, às vezes até finalizando o cara. Utilizo um Fantasma Espiral Crash, que no caso é se o monstro equipado com ele ataca um monstro e causa dano de batalha, eu posso dar um especial Summon e um Fantasma Espiral Dragon também, do deck mão ou cemitério. Aí, por exemplo, como eu disse, se o Dragão de Alexandrita está equipado com esse e com esse, ele vai trazer os dois, porque vai ter o efeito desse, vai resolver, vai causar 1000 de dano, ele vai ser invocado, o equipamento passa para ele, esse aqui resolve também, traz outro Fantasma Espiral Dragon, só que nesse caso não causa o dano de efeito, porém passa para ele, para o outro que está vindo também e ataca também, entendeu? Só que nesse caso ele só invoca uma vez por turno, porque aí se fosse invocar mais de uma vez seria absurdo. Utilizo 3 Hatchwave,
É muito legal quando você abre com ela na mão, porque você dá ela no início do seu turno e até a sua próxima fase de compra, o final da sua fase de compra, o oponente não, nem você nem o oponente pode invocar monstro de efeito, seja por normal ou especial summon. Ele pode setar, agora invocar ele não pode, nem ele nem você. E como o meu deck consiste em monstros normais, isso aí vai ser muito vantajoso para mim. Utilizo 3D inesperado, que é como o deck não possui muitos monstros, você precisa pelo menos de um monstro em campo para ativar o efeito do campo, que é o efeito de busca e viu que você precisa na mão, como o equipamento ou a armadilha. Eu utilizo ele. Se você não controla nenhum monstro em campo, eu ativo e posso dar especial summon em um monstro normal no nível 4 ou menos do meu deck. Aí no caso eu invoco ele, se tem um campo ativo, ativo ela, invoco o monstro, o campo resolve, eu busco outra carta e por aí vai, e aí vai continuando o combo. Utilizo 3 potes da dualidade, que é porque se não vier nada de útil na primeira mão, eu posso dar ela. E assim tá buscando algum recurso. Um terraform, porque é muito importante ter o campo. Sem o campo você basicamente não consegue fazer quase nada. Só que às vezes, até como por exemplo um Hatchwave, se tu ativa, é legal porque você ainda consegue se virar um pouco sem o campo, mas o deck rodar bem mesmo precisa do campo ativo. Ah, e outra coisa, quando o campo está ativo e eu controlo um monstro normal, as traps eu posso ativar diretamente da minha mão sem ter que setar elas no campo. Então eu posso dar elas tanto na vez do oponente como na minha vez, ativando elas diretamente da mão. É basicamente umas hand traps. Utilizo uma despedida final, que é basicamente para mais compra no deck, como os potes da dualidade. Utilizo escava fóssil para buscar o Megalos Mesh. De traps, utilizo 3 Fantasma Spiral Battle. O efeito dela é o seguinte: quando eu ativo ela, controlando um monstro normal em campo, eu escolho uma carta no campo do oponente e destruo. Pode ser qualquer carta. No caso, setada, ativada, virada para cima, monstro, tanto faz. No caso, eu ativo, destruo um monstro no campo. Utilizo 2 Fantasma Spiral Power. Eu pessoalmente não gosto de utilizar 3, tem gente que utiliza. Eu prefiro 2, para mim tá de bom tamanho. Que no caso ela serve para nega o efeito de um monstro até o final do turno e ele perde 1000 de ataque. Aí se tem lá um boss com 3000, 3500, já é o suficiente para você diminuir o ataque dele por 1000 e causar um dano, seja com um dos monstros de 2000 de ataque, equipado com o equipamento lá que dá 500, ou então o Fantasma Espiral Dragon, que tem 2900, e assim causar o dano e poder trazer o outro Fantasma Espiral Dragon e por aí vai. Utilizo 3 ataques furtivos, que ela tem 2 efeitos interessantes. O primeiro é que eu posso banir um monstro de água, e nesse turno minhas magias e armadilhas viradas para cima não podem ser destruídas. Aí serve basicamente para proteger o campo e os equipamentos. E o outro efeito é quando um monstro de nível 5, que tenha um nível original 5 ou maior de água, for atacado ou atacar, o monstro que estiver sendo atacado ou atacando ele vai ser destruído. Aí basicamente é o combo para utilizar com o token, que o campo invoca quando o oponente ativa um efeito, ou com o Fantasma Spiral Dragon. No caso, ataca e o monstro é destruído, por efeito, entendeu? Um Metaverse, que é para ter mais alguma chance de buscar o campo. De Negate, Julgamento Solene e Golpe Solene. Só podia utilizar uma de cada também no torneio for fun, elas estavam limitadas. E é basicamente para, caso eu não tenha nada de útil na mão, eu poder utilizar elas para negar alguma coisa que o oponente invoque. Aí utilizo um Imperial Order, que embora eu precise muito das minhas magias, tem muitos decks chatos que abusam disso. Então, às vezes eu preciso sacrificar alguma das minhas, impedir, poder parar de usar elas, para poder parar algo mais forte no campo do oponente. E drenar habilidades, que para mim é perfeito, porque eu não utilizo monstro de efeito, já o oponente abusa disso. Aí serve basicamente para isso. Então esse foi o meu main. De side, eu estou usando 3 oprimido, que o efeito é o seguinte: no meu turno, os monstros do oponente não podem ativar o efeito,
e no turno do oponente meus monstros não podem ativar efeito. Mais uma vez é boa pra mim. Só que apesar do side eu não cheguei a utilizar no torneio, porque eu sou péssimo em side A. Então preferi deixar quieto e conseguir ganhar tranquilamente. Caso teve alguns duelos que foi mais chatinhos, como empatei 2, por exemplo. Só que foi mais por questão de tempo, porque os decks eram combos infinitos, fazia replay de combos e basicamente teve o primeiro duelo, eu ganhei. Aí pro segundo duelo os caras ficaram combando e acabou que ganharam no tempo, porque eu perdi pontos de vida e eles acabaram ganhando no tempo. Se não fosse por isso, talvez eu teria chance de ter ganhado, não, não tenho certeza, mas pode ter sido isso. Utilizo um Canadian, que eu utilizava na build antiga, mas preferi tirar para essa build do Torneio for Fun. Utilizo uma versão com Paleozoic, eu utilizava 3 dela e 3 do Olenoids. Aí nesse eu deixei um de cada só para encher o side mesmo. Utilizei 3 Torrential Tribute, Tributo Torrencial, desculpe. E falei aqui um pouco errado, estava engasgado. Basicamente para muitas invocações do oponente e tudo mais. Mas, como eu disse, o side eu utilizo só para encher linguiça, porque geralmente nem utilizo. Um Olenoids, como eu disse, na build antiga eu utilizava 3. Um Fantasma Spiral Wave, ela é uma carta que causa dano em modo de defesa. E quando acontece isso eu posso invocar um Fantasma Spiral Dragon. Eu geralmente não utilizo ela na build, botei de side só. 2 Twin Twister, já para evitar combos insanos de decks que botam muita magia e armadilha em campo. Eu não utilizei. 2 Ciclone Cósmicos, basicamente para a mesma coisa. Um Gameciel, para tirar alguma coisa de absurdo que o oponente esteja. E um Raigeki, que basicamente vocês todos sabem o que significa, né? Destruir muitos monstros no campo. De Extra Deck. Extra Deck basicamente ele está aqui também só para encher linguiça ou para causar um certo medo lá ao oponente. Como ele não conhece meu deck e tudo mais, eu deixo ali o Extra Deck e tal. Mas eu não utilizo o Extra Deck. Tive que utilizar uma vez só um Star Boy, porque tinha um dos oponentes que estava de Melodiose, ele tinha uma magia bem enjoadinha, que se eu controlo 3 monstros ou mais eu não posso declarar ataque. Aí eu tive que utilizar 2 monstros meu de água para fazer um dele. Eu estava com 3 monstros, aí eu utilizei 2 para fazer ele ficar com 2 monstros e assim pude atacar e continuar o combo de invocar mais uma vez o Fantasma Spiral Dragon. Aí eu boto 3 dele, um Paleozoica Pabinha, um Toadali. Eles eu não posso invocar, como eu disse, o extra deck tá só para encher linguiça mesmo, eu não posso invocar já que eu não utilizo a build de Paleozoic no deck. Só se por acaso eu trocasse no site. Um Paleozoic Anomalocaris, bem complicadinho esse nome de falar. Basicamente a mesma coisa com o Toadali. Utilizo 3 Abyss Dweller, que serve para evitar muita coisa do cemitério do oponente, como tinha os caras utilizando o zombie, que abusa disso, mas eu não cheguei a utilizar, não precisei. Um Bunjin, é o Tsukuyomi, não utilizei. Ordeão Maligno, Castel, Tornado Dragon, Number 39 e Number S39. Eles estão aqui, como eu disse, só para encher linguiça mesmo. Então é isso, espero que tenham gostado e talvez eu vá trazer as deck builds dos outros duelistas, se por acaso eles disponibilizarem o vídeo. E no mais é isso. Valeu, espero que tenham gostado e até a próxima.